E aí, galera, tudo bom com vocês? Hora do português no ar. E olhem só, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal em relação à nossa língua. A gente vai conhecer os verbos abundantes. O que são esses verbos abundantes, gente? Vocês vão ver que qualquer outro idioma que a gente fosse estudar, a gente ia ver e ia compreender algumas formas verbais dessa língua, tá? Porque é bastante importante, tanto para escrever quanto para falar. Então, a gente vai ver hoje o que são esses verbos abundantes. Bora lá. O que são esses verbos? Nada mais são do que verbos que apresentam duas formas para o particípio. E o que é o particípio? Particípio, gente, é aquela forma verbal no passado que eu falo terminado, tá? Lido, cozido, fechado, tá? São verbos que têm essa terminação de o, certo? Então, particípio é uma forma verbal que se liguem. O verbo para estar no particípio, ele vai ter a terminação oado ou ido. Foquem nessa parte aí, certo? Essa terminação de o, ela é chamada de terminação regular. É o particípio regular, certo? Só que existem verbos que têm mais de uma representação no particípio. Esses verbos são os verbos abundantes. A outra forma de escrever o particípio é que dá a ele a categoria de verbo abundante, por ter mais de uma forma. Tá? E essa outra forma é a chamada de irregular, certo? Então aí, ó, nessas duas manchetes que tem no livro de vocês, ó, ruas inundadas. Prefeito afirma ter limpado os bueiros antes das chuvas. Ruas da cidade foram limpas pelos garis. Vejam só, aí tem duas situações. Ter limpado é uma locução verbal, claro, tem dois verbos aí, porém o principal, limpar, está no particípio passado regular, por terminar em ado. Limpado, certo? Então aí eu tenho ter limpado. Ele afirmou ter limpado as ruas e tal, enfim. O prefeito limpou as ruas. Aí eu falei o verbo no passado, no pretérito do indicativo. Agora, ter limpado já está no particípio passado. Quando eu falo ruas da cidade foram limpas pelos garis, segue normal, tá certo? Não causa nenhuma estranheza, nada demais. Agora, esses verbos, eles têm mais de uma forma e essas formas, às vezes, causam certa cacofonia na gente. Cacofonia é tipo um incômodo ao ouvir, porque a gente acha que está errado, tá certo? E aí a gente pensa que não, eu tô falando errado, que não sei o que tá errado. Não, mas a gente tem que pesquisar, tem que ver que aquele verbo que a gente está falando tem duas formas. E aí a gente agora vai conhecer os verbos abundantes e como eles funcionam. Em nossa língua, existem verbos que apresentam duas formas para o particípio. E aí tem alguns exemplos. Ó. Acender tem duas formas, acendido e aceso. Eu tinha acendido a lâmpada. Eu tinha acendido o fósforo. Certo? Então, o fósforo foi aceso por mim. Eu não falo, o fósforo foi acendido por mim. Certo? Posso até falar, porém, é menos usual. Suspender. Suspendido, suspenso. O aluno foi suspenso por perturbar muito. Certo? A Compesa tinha suspendido o fornecimento de água. São casos que a gente tem que analisar onde a gente vai colocar os verbos. Tá? Enxugar. Enxugado e enxuto. A roupa está enxuta no varal. Certo? Eu tinha enxugado o chão depois de ter derramado leite. Enxugado e enxuto. Entregar. Seu pedido foi entregue com sucesso. Como a gente está na época do delivery, então é muito comum quando a gente faz um pedido para uma encomenda ou alguma comida, a gente faz assim, no delivery e tal, aí o seu pedido foi entregue. No caso, o pedido foi entregado, a gente dá para entender que se ele fosse entregado, ele já tivesse sido entregado, certo? Então ele foi entregue, ou seja, foi entregue, ele ainda vai passar
para ser entregado a você. Seu processo está lá, vai vir para você. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona esse verbo abundante? Ele pode ser escrito das duas formas, pode ser falado, tá certo? A gente só sabe, só é a gente escolher como a gente vai falar, certo? E aí, tem algumas particularidades desses verbos que eles combinam com outros verbos, tá? Ó, nesse caso aí, o particípio regular deve ser usado junto dos verbos ter e haver, certo? Então, esse finalzinho a do ido, ele tem que ser escrito com o verbo ter ou haver, certo? Então aí, ó, o povo tinha elegido o prefeito da cidade. Elegido à primeira vista, causa uma cacofonia, um incômodo que a gente pensa, tá errado isso. Mas não está errado. Ó, nesse caso aqui, ó, o povo tinha elegido o prefeito da cidade. Eu posso falar, o povo tinha eleito. A gente costuma mais falar, o povo tinha eleito o prefeito da cidade. Mas, ó, o povo tinha elegido o prefeito da cidade. Elegido. Elegido. Certo? Então aí, ó, o verbo ter tem particípio regular combinando com ele. Certo? Segunda frase. Os agricultores haviam aceitado o preço estabelecido pela cooperativa. Percebam que só esses dois verbos eles que vão permitir que a gente escreva o verbo principal no particípio passado regular, que tem o ado e o ido. Então aí, ó, os agricultores haviam aceitado o preço estabelecido pela cooperativa, certo? Então, haviam aceito menos usual. Porém, de acordo com o verbo, ele não deveria ter sido escrito com o verbo haver. Tá certo? Por isso que aí tem haviam aceitado. Então, o verbo haver, ele requer o particípio regular. Agora, a gente vai para o particípio irregular, que é o particípio mais usado, certo? Oralmente. E creio também que pela escrita também. Muita gente escreve com o particípio irregular, por achar mais conveniente e mais formal. Então aí, ó, o particípio irregular, ele deve ser escrito junto dos verbos, usado, aliás, deve ser usado junto aos verbos ser, estar e ficar. Certo? O prefeito da cidade foi eleito pelo povo. Na frase anterior, o povo tinha elegido o prefeito da cidade. O prefeito da cidade foi eleito pelo povo. Esse verbo ser no passado, ele requer o particípio irregular. Ele foi elegido? Não, ele foi eleito pelo povo. Por isso que é mais comum a gente usar essa forma, certo? Tanto dos verbos, eu não estou falando do verbo auxiliar, que no caso é o verbo ser. Mas a gente costuma usar mais o particípio irregular, certo? Mas a gente pode usar os dois, certo? Tá liberado, ok? E aí, ó, o verbo ser, particípio irregular. A segunda frase é o inverso da primeira, do outro quadro. O preço estabelecido pela cooperativa foi aceito pelos agricultores. Então, percebam que aí eu só usei o verbo ser e só usei o particípio irregular, que é o que convém a esse verbo ser no passado. Foi aceito. Foi aceito. Seu pedido foi aceito. Tá? Então, vão haver, claro, situações em que o verbo com o particípio irregular não vai ser necessariamente utilizado, porque aquele verbo ele só possui uma forma. Por isso ele não é abundante. No caso, o verbo aprovar. Ele foi aprovado em todas as matérias. Certo? Existe o aprovo? Existe, mas aprovo está no presente. E aí eu não quero saber do presente, eu estou focando no passado. E o passado do particípio do verbo aprovar só é um, aprovado. Então, ele foi aprovado,
certo? Aí, no caso, ele foi aceito pelo grupo. Ele foi aceitado pelo grupo. Não, nesse caso aí, ele não combina. Ele foi aceito. É uma questão de regra, certo? Então, aí, ó, verbos ser, particípio irregular. Beleza? Tem umas dicasinhas que eu coloquei aqui de lado, tá? Eu vou ler primeiro e aí a gente vai depois olhar para essa imagem aqui. Algumas observações. Vejam só. Os particípios regulares dos verbos ganhar, que é ganhado, gastar, gastado e pagar, pagado, eles vêm sendo aos poucos substituídos pelos seus particípios irregulares, ganho, gasto e pago. Tá? Por uma questão de estilística, por a gente achar que ele tá mais bonito se falar assim ou que tá mais correto, entre aspas. Mas aí, ó, gastar, eu tinha gastado. Gastado não causa cacofonia, certo? Nenhum dos três aí, aliás, causa cacofonia. Porém, a gente costumou substituir aos poucos, né? Ainda existe na língua portuguesa, muitos livros estão escritos desse jeito, mas a gente substitui mais na fala. Ah, tinha gasto muito dinheiro, tinha gastado muito dinheiro, né? Agora que vocês sabem realmente os verbos com quais eles se encaixam, vocês vão ter uma noção quando vocês escutarem alguém falando, certo? Dessa forma aí. Então, ganhado, gastado, pagado e pago, gasto, ganho, eles estão liberados. Você pode usar eles como quiser. Agora, só é prestar atenção ao verbo auxiliar. Se foi ser, eu uso o irregular. Se foi ter ou haver, eu uso o regular, certo? Não é muito complicado lembrar disso, não. Beleza? Na segunda regrinha, na segunda dica, aliás, eu coloquei alguns verbos que eles só possuem uma forma no particípio, que é o regular. Aliás, aí nesse caso está no irregular, porque não existe abrir, não existe abrido, certo? Tinha abrido a porta para ela. Não, não existe. Cobrir, não existe cobrido. Beleza? Não existe dizido, como muita gente fala, meu português é muito bem dizido, só para uma brincadeira. Mas aí a gente sabe que dizido, ele é uma forma não usual da língua portuguesa. Fazer, feito, não é fazido, certo? Porque nesse caso aí não coube utilizar o particípio regular. Com o particípio irregular, ele fica mais, como eu posso dizer assim, mais aceito. Certo? Feito, dito, coberto, aberto. No caso do aprovado, também. Ligado, também. São verbos que não são abundantes. Esses daí de baixo, certo? E aí nesse quadrinho tem, ó, expulsar. Tem expulsado e expulso. Extinguir. Tem extinto e extinguido. Ó, gente, nesse verbo aí, a pronúncia eu falo extinguir, certo? Mas tem gente que fala extinguir. Fica a critério. O verbo é o mesmo, não muda. Extinguir, extinto. Imprimir, impresso e imprimido. Morrer, morrido e morto. Murchar, murchado e murcho. Soltar, soltado e solto. E suspenso, suspendido e suspender, suspendido e suspenso. No caso, a gente vai usar esses verbos uma hora ou outra, porque a frase vai requerer este verbo. Por exemplo, ela tinha morrido de câncer. Eu já não vou falar tinha morto de câncer. Não. Não é verdade? Na hora certa que a gente for usar o verbo, ali a gente vai saber qual é o verbo que eu vou usar. Por exemplo, na frase anterior que eu falei, então, ela tinha morrido de câncer. Perguntaram, ela morreu de quê? Ela tinha morrido de câncer, certo? Então a gente vai usar esses verbos uma hora ou outra, tá bem? Não é porque ele tem duas formas que eu só vou usar uma. Não, eu vou usar as duas formas. Beleza? O português é livre, é um idioma maravilhoso e é livre para você usar a forma de acordo com a regrinha aí. Beleza? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí que não é um assunto tão medonho. Beleza? Então, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.